Bom, nós estamos recebendo aqui mais um candidato que entra na disputa eleitoral de 2018, continuando a rodada de entrevistas que nós vamos fazer com os candidatos, ou estamos fazendo com os candidatos ao Senado. O entrevistado agora é o candidato a senador pelo PSOL, Jesus Rodrigues Alves, que nós recebemos a partir de agora aqui. Doutor Jesus Rodrigues Alves, muito boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Queria que o senhor começasse falando para nós como é que tem sido a peregrinação do senhor como um membro, agora um candidato de um partido menor do que o partido que o senhor já pertenceu, o Partido dos Trabalhadores. É uma realidade diferente? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Elivaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Cidade Verde. Realmente é uma diferença muito grande você estar sendo candidato por uma, digamos, uma coligação governista, onde você dispõe ali de uma série de assessores e pode, ao longo de um período, estar fazendo sua campanha no exercício de um cargo, qualquer dentro do Executivo. Então, eu abri mão disso tudo quando abri mão da campanha em 2014 para, então, voltar a um caminho que eu considerei que seria mais adequado, mais identificado com a minha maneira de fazer política. Então hoje eu estou numa peregrinação aí, assim, rodando todo o estado, com minhas próprias condições, e me sinto até muito satisfeito de estar nesse momento da campanha me apresentando novamente para a população. Eu acho até que tinha o dever de me apresentar novamente para a população e buscar então esse mandato de senador representando o Piauí. Apesar de ser um nome conhecido, o senhor já foi deputado federal aí durante 4 anos, mas não está com um desempenho na mesma proporção com relação à disputa pelo Senado Federal. A campanha é verdade que está começando agora, mas qual a sua expectativa em termos de aceitação popular ao seu novo projeto político? Olha, eu digo que a partir de hoje mesmo eu estaria acertando uma pesquisa quantitativa para aferir os números que estão sendo postos. Eu questiono, não compreendo que esses sejam os números corretos. Mesmo que eu tivesse em primeiro lugar, a minha luta continuaria do mesmo jeito que é hoje. Então eu tenho um padrão de trabalho, uma maneira de trabalhar, e eu tenho a mais absoluta certeza que os números atuais não correspondem e que ao final da campanha eu terei atingido um resultado muito melhor. Espero que pelo menos o segundo colocado eu seja. Délio Rocha, de Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Candidato, boa tarde para o senhor. A gente percebe que o PSOL quer aumentar a sua bancada aqui no Congresso Nacional. Isso é o que eu ouço de muitos parlamentares. E a gente acompanha o cenário pelo país e vê que o PSOL tem bons candidatos, tem candidatos bem posicionados nas pesquisas de intenção de voto. Pode fazer, por exemplo, um senador no Rio de Janeiro com Chico Alencar. Agora, voltando aí para o cenário do Piauí, o senhor vê esse cenário para o Senado no Piauí como um dos mais difíceis do país, como um das vagas mais disputadas, com nomes muito fortes? Como o senhor encara esse cenário no estado do Piauí em comparação com outros estados do país? Délio, boa tarde a você aí de Brasília. Eu vejo você sempre aí no Salão Verde. Então você se prepara para, na próxima legislatura, você ir lá no Salão Azul me entrevistar. É essa a expectativa que eu tenho de que eu possa estar disputando, aí nos últimos 30 dias da campanha, eu espero estar disputando ali com os outros candidatos ditos de campanhas estruturadas. Quem tem uma campanha como a minha, que a maior parte das vezes eu mesmo dirijo o carro acompanhado de um jornalista, um cinegrafista, em relação a outros candidatos que andam de helicóptero, outros que andam de avião, eu considero que a vontade de mudar das pessoas vai prevalecer, e a minha história de vida como militante do movimento estudantil, militante do movimento sindical
e como gestor público, deputado federal sem nenhum processo como gestor público e nenhuma citação durante meu mandato, me credencia a ser um representante do Estado do Piauí. E digo para você, terei aí disponível nas minhas redes sociais as propostas que eu pretendo defender e espero que elas sejam, digamos assim, apresentadas a toda a população e que eu seja, digamos, aceito como um representante do Piauí. Afinal de contas, entre essas campanhas mais estruturadas, eu duvido muito que alguma delas tenha identificação com os trabalhadores. Eu serei o senador para defender os trabalhadores, eu serei o trabalhador para defender aquelas pessoas pobres ou aquelas pessoas que precisam de política pública para melhorar de qualidade de vida. Entre essas campanhas mais estruturadas e que hoje estão aí entre primeiro, segundo e terceiro lugar na pesquisa, nenhum deles vai representar o trabalhador como a história deles recomendam que não. Zósimo Tavares, da revista Cidade Verde, está se juntando a nós também. Zósimo Tavares, boa tarde. Quer fazer uma pergunta ao candidato Jesus Rodrigues Alves. Boa tarde, Joelson Jordani, boa tarde, Elivaldo Barbosa, Délio Rocha e deputado Jesus Rodrigues. Bom, deputado, aqui no Piauí, o PT parte com chapa pura para a eleição majoritária. Todos são do PT, governador e vice-governador, mas não tem candidato a senador. O PT do Piauí não tem candidato a senador. O senhor é do PSOL, mas tem um pé no PT. Na sua estratégia, o senhor inclui pescar votos dos petistas para a sua campanha? Essa expressão ter um pé no PT é engraçada, Zósimo. Eu digo para você que eu tenho os dois pés na esquerda. Eu tenho os dois pés nesse setor que eu falei de defesa dos trabalhadores, porque eu fui um sindicalista que defendeu contra as privatizações, que combateu as privatizações e que hoje me manifesto de maneira contrária, por exemplo, à privatização das nossas centrais elétricas. A nossa CEPISA foi privatizada por R$51 mil. Isso é um absurdo, isso é um fim do mundo. Eu acredito, inclusive, que a apresentação de uma proposta de um referendo revogatório de tudo que foi feito durante esse governo Temer deverá ganhar corpo e eu estarei me juntando a elas. Então, os meus pés estão na esquerda e se tem petistas que continuam na esquerda, eu sei que tem, eles vão buscar candidatos do lado da esquerda e que não irão de maneira nenhuma fortalecer o lado golpista da política brasileira. Mas o senhor confirma o lado antigo da velha política. O senhor confirma apoio de setores do PT? Apoio assim declarado até? Olha, apoio declarado de militantes do PT eu tenho ouvido muito. Alguns amigos mais próximos que de vidas pessoais, inclusive, estão praticamente intrigados. Ninguém anda mais nem trocando telefone, mas são os que vivem no Karnak, os que estão candidatos de alto nível. Mas aqueles militantes têm declarado abertamente que o voto é da esquerda, que não votam em golpistas, que não vão fortalecer o lado golpista, que precisam de um senador para defender essa classe, que não será representada pelas duas candidaturas que o governo apresenta. Uma delas tem o atenuante de não ter votado no impeachment da presidente, porque isso atenua, mas na verdade vota com o MDB, vota contra os trabalhadores, votou pela questão da terceirização e o outro candidato foi justamente o responsável, foi o fiel da balança para causar o afastamento da presidente Dilma. Então, como é que pessoas da esquerda, petistas ou não petistas, vão votar na chapa do governo com este perfil? Eu penso que os meus dois pés estão historicamente identificados com esses pensamentos mais à esquerda e eu espero que a população possa olhar a grade de deputados, a relação de candidatos a senador e então vejam quem poderá realmente representar este setor da sociedade, os trabalhadores e aqueles que precisam de políticas públicas. Eu considero que sou esse nome. O senhor faz parte do grupo de políticos que imagina que é preciso que Lula esteja livre, que Lula seja candidato à presidência da República? Eu faço parte do grupo de pessoas que compreende que Lula tem uma prisão eleitoral. Ele não é um preso político, ele é um preso eleitoral.
ele é preso para não concorrer à eleição. Disso eu concordo. Agora, eu sou também daquele grupo que compreende que esta velha política, do jeito que ela vem sendo praticada hoje majoritariamente, por essas campanhas estruturadas, por essas coligações inexplicáveis, ela precisa ser afastada. Ela precisa ser diminuída, ela precisa ser colocada em segundo plano. Então, eu faço parte do grupo daqueles que quer uma nova política para o estado do Piauí. A política do jeito que ela está sendo hoje, ela afunda o Piauí, ela afunda o Brasil. Nós não seremos o país do futuro, porque quando eu era jovem, lá de universidade, o Brasil é um país do futuro. Eu estou completando 60 anos e esse futuro não chegou, Elivaldo. Então, com esta política tradicional que nós praticamos hoje, ela não leva o Brasil a um lugar muito bom, como não tem levado. Então, eu não defendo a classe política. A classe política não deveria ser defendida porque ela não deve existir enquanto classe. A política não pode ser um setor da economia que absorve da sociedade uma quantidade muito grande de recursos. A política ela deve ser do tamanho que facilite a convivência entre os setores antagônicos. A gente vê, ontem eu estava assistindo o debate com 334 nomes ligados diretamente ao governador no Palácio Karnak, 69 secretarias. Eu compreendo que há um exagero, inclusive nos gabinetes dos senadores e dos deputados. Inclusive, eu digo, para reduzir esses recursos investidos na classe política, por exemplo, com o fim das emendas parlamentares. Só aí a nação vai economizar 9 bilhões de reais que são entregues aos parlamentares fazerem calçamento, fazerem asfalto. Você defende o fim das emendas? Eu defendo o fim das emendas. No primeiro dia do meu mandato apresentarei um projeto extinguindo as emendas. Enquanto elas existirem, eu bancarei as minhas, usarei para a educação, para o ensino, pesquisa e extensão. Somente. Agora, outras rubricas de gabinete, elas precisam também ser severamente reduzidas. O povo não pode gastar com a classe política o que vem gastando. Eu defendo uma redução drástica para isso. Eu defendo, inclusive, que o parlamentar registre, junto com a sua candidatura, o seu plano de mandatos. Nós estamos vendo que os governadores agora e os presidentes registrem seu plano de governo. Pois, senhores parlamentares, também vou apresentar um projeto no primeiro dia de mandato de que também o parlamentar, o candidato a vereador e aos cargos legislativos, possa apresentar o seu plano de mandato. Que é muito fácil, Elivaldo, você acompanha a política há muito tempo, no tempo de candidatura, os candidatos fazem qualquer proposta, prometem céus e terra, mundos e fundos e depois não tem nenhuma obrigação em cumprir com seus discursos, enquanto um governador ou um prefeito, ao final do seu mandato, tem que prestar minimamente contas daquilo que fez. O parlamentar não. Ele tem um mandato como se fosse seu, uma procuração em branco, um cheque em branco, uma procuração com os poderes. Isso precisa mudar. O povo precisa dominar a política e os políticos. Délio Rocha, de Brasília. Candidato, muito se fala do peso que as redes sociais podem ter nas eleições deste ano e o senhor falou agora há pouco que tem feito muito uso das redes sociais, inclusive como um instrumento para enfrentar o poderio dos seus concorrentes. Eu queria saber se essa comunicação que o senhor tem feito via redes sociais, se ela tem surtido efeito, se os eleitores estão se comunicando muito com o senhor e se é possível já se dizer que as redes sociais vão ter o mesmo peso da propaganda no rádio e na TV. Olha, eu considero que as redes sociais, elas são ferramentas importantes na campanha. Eu, às vezes, conversando com a equipe, eu digo assim, olha, se eu ficar aqui só no Zap, só nas redes sociais, eu consigo ir de norte a sul em segundos. Mas a campanha precisa da presença, precisa da proposta, precisa do debate, precisa do olho no olho. As redes sociais são, sem nenhuma dúvida, uma grande ferramenta e eu estou buscando usar da melhor maneira possível, inclusive com a ajuda de alguns universitários, já que eu não navego muito bem em todas as redes. Zósimo Tavares. Deputado Jesus Rodrigues, o senhor se pronunciou agora, e já é uma pregação antiga, contra as privatizações. No ano passado, o governo do Piauí repassou à iniciativa privada a maior empresa do estado, que é a Agespisa, aqui em Teresina. O senhor se pronunciou sobre isso ou só é contra a privatização no plano federal?
Eu me pronunciei contra a privatização da Gespisa, inclusive publiquei artigo contra isso. Apresentei, inclusive, uma proposta alternativa, mas não fui ouvido. E, de certa forma, digo para você que a gente não pode dizer que é contra qualquer tipo de privatização. Até porque, se a gente for historicamente buscar, algumas empresas privadas faliam e o poder público comprava. Então, não é justo que a gente estatize o prejuízo e depois que a empresa está dando lucro, você privatiza o lucro, como ocorreu nos tempos das privatizações tucanas, lá em 94, 98. Então, é preciso que nós possamos ver o que realmente é necessário para um bom funcionamento da nossa sociedade. Veja, um parlamentar que daqueles discursos de declaração de voto no impedimento diz: eu sou pelo Estado mínimo, ele defende a privatização da educação, da saúde, daqui a pouco vai aparecer privatização dos presídios, agora estão privatizando não só a água que foi privatizada, o sistema de água de Teresina, mas vendendo a Eletrobras, estão privatizando o uso da água. Você imagina que a empresa que ganhou a barragem de Boa Esperança, ela vai começar a fiscalizar o uso da água a montante do rio, quer dizer, acima do rio, porque qualquer projeto de irrigação que tire água desse rio poderá ser vetado pela empresa que está usando para gerar energia. Então, isso é um absurdo. Além disso, o absurdo de que a proposta de privatização foi derrotada na campanha de 2014. E esta bancada, não só do Piauí, mas a bancada do Congresso Nacional, demitiu uma presidente para implantar um plano de governo que não foi aceito pela população. Neste aspecto, eu digo que esta bancada, na sua maioria, traiu a democracia, traiu o povo brasileiro, quando traz, no intervalo entre um governo e outro, uma pauta que a população derrotou. As privatizações foram derrotadas pelo povo na eleição de 2014 e está sendo implantada agora porque afastaram a presidente da República. Agora, doutor Jesus Rodrigues Alves, candidato Jesus Rodrigues Alves, há, apesar disso, muitos planos de parceria público-privada, inclusive o da Gespisa é uma subconcessão, né? Serviço de parceria público-privada. O senhor acha que a parceria público-privada é um modelo aceito, melhor do que a privatização? Olha, depende até de qual seja o local que nós possamos ter. Veja, a privatização do Verdão ou a parceria público-privada do ginásio de esportes. É uma obrigação do Estado manter um estádio, um ginásio de esportes? Da SEASA. Poderia manter esta praça em parceria para que, quando houvesse a necessidade do público, ele poder usar de forma gratuita. Mas é um instrumento que fica lá ocioso. Quer dizer, se você não consegue dar uso para um equipamento tão caro como aquele, a sociedade colocou um dinheiro para não ser utilizado. Então, do jeito que nós zelamos por nosso recurso pessoal, não desperdiçamos nosso recurso pessoal, o recurso público também não deve ser desperdiçado. Então, ter um equipamento como um ginásio de esportes obsoleto, ocioso, aí realmente, se a iniciativa privada pode dar um uso maior, inclusive pagando para o poder público por este uso, eu não vejo problemas. Eu não tenho posição dogmática de que não privatiza nada e também não sou daqueles que de maneira nenhuma pensam em privatizar tudo, como alguns declaram. E eu queria agradecê-lo, candidato Jesus Rodrigues Alves, candidato ao Senado pelo PSOL. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Estou sempre às ordens. Obrigado, candidato.